E hoje nós vamos falar sobre o livro de Jeremias. Seguindo a nossa sequência, né, nós estamos falando de cada um dos livros da Bíblia, trazendo um panorama de cada um. E hoje o livro é Jeremias. O livro de Jeremias é um livro grande, ele tem 52 capítulos, mas ele não é só grande em número de capítulos. O conteúdo dele, o texto dele também é muito grande. E isso faz com que o estudo dele fosse mais demorado. Mas nós vamos fazer aqui, como temos feito das outras vezes, apenas um panorama, trazendo algumas particularidades desse livro, para que, quando nós formos reler Jeremias, nós tenhamos uma visão mais aprofundada, até do contexto histórico-cultural daquela época. Então, nossa mensagem aqui é que a EBD é a melhor e maior escola do mundo e ela não acabou. Nós somos prova de que a EBD não acabou. O livro de Jeremias traz como mensagem principal lembrar aos exilados o motivo de suas provações e garantir-lhes que, ao se arrepender, o povo de Deus voltaria para a terra prometida com grandes bênçãos. Essa é a principal mensagem do livro de Jeremias, e nós vamos ver essa mensagem ao longo de todo o livro. Nós vamos falar de algumas particularidades aqui sobre esse profeta, esse grande profeta que foi Jeremias, mas no decorrer de toda a aula que a gente vai falar é isso. Jeremias insistindo com aquele povo de Deus sobre a necessidade que eles tinham de se arrepender, de voltar para o Senhor, de voltar para os caminhos do Senhor, e ao mesmo tempo nós vamos ver a teimosia do povo de Deus, que não quis voltar aos caminhos do Senhor, e o futuro deles já estava muito bem desenhado pelo próprio Senhor, e eles foram mais tarde exilados na Babilônia. Mais tarde nós veríamos um tempo de bênção, mas isso é uma outra história que a gente vai ver mais adiante. Antes de nós começarmos a falar especificamente do livro de Jeremias, eu queria mostrar para vocês um panorama do contexto histórico daquela época, só para a gente se situar, para a gente se encontrar, em que momento que foi escrito o livro de Jeremias. Então, nós vamos ver um pequeno vídeo aqui, eu espero que esse vídeo seja transmitido de forma que vocês consigam assistir direitinho. E nesse vídeo, na verdade é o trecho de um vídeo maior, que vai contar do que aconteceu desde o período em que Salomão reinou, né, do final do reinado de Salomão, até os 70 anos que acontecem aí e que são mencionados no livro de Jeremias, até o exílio. Deixa eu só achar aqui o vídeo no lugar certinho. Se eu transmitir por aqui, vocês não vão conseguir ver direito. Ok, vou retomar a gravação. Após a morte de Salomão, nós temos um grande racha. Agora nós temos uma espécie, não sei se de guerra civil, um conflito civil, e o povo acaba se dividindo. O reino se divide em dois filhos de Salomão. Jeroboão entrou em conflito com Roboão e agora o reino se divide em dois. 10 tribos se tornam o reino do norte, o reino de Israel, sob o reinado de Jeroboão. E ao sul, 2 tribos, Judá e Efraim. Opa, eu errei aí. Eu não sei o que deu na minha cabeça que eu falei Efraim, mas a tribo que ficou no reino do sul junto com Judá foi a tribo de Benjamim. Se torna o reino de Judá. Agora nós temos 2 reinos divididos. Israel no norte, Judá no sul, e esse conflito permanece por muito tempo. Essa divisão dos reinos aconteceu por volta de 930 a.C. A partir de agora nós não temos uma linha do tempo, a partir de agora nós temos 2 linhas do tempo, a linha do tempo de Israel e a linha do tempo de Judá. No reino do norte, Israel, começando com Jeroboão, nós teremos alguns reis e nenhum deles foi completamente fiel a Deus. Aí no reino do norte nós vamos conhecer profetas como Jonas, Amós, Oséias. No reino do sul, Judá,
que começou com Roboão. Nós temos vários reis que foram fiéis a Deus, alguns se destacam como Josias, Ezequias e muitos outros. No Reino do Sul nós vamos conhecer profetas como Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias. Foi nesse período, desde a monarquia unida e a monarquia dividida, que os livros poéticos serão escritos. Muitos salmos foram escritos nesse tempo, Provérbios, Eclesiastes, não temos tanta certeza se foi Salomão ou não, e o livro de Cântico dos Cânticos também. Nesse tempo, no final do século VIII, começa a surgir um grande império, o Império da Assíria. E o Império da Assíria começa a conquistar toda essa região, e a Assíria invade o reino de Israel e destrói Israel no ano 722 a.C. Nessa época, Israel deixa de existir. O povo de Israel, eles não foram exatamente para um exílio, como vai acontecer com Judá. Eles foram espalhados por todo lado para que a cultura acabasse. Israel, Reino do Norte, deixa de existir em 722 a.C. Nessa época, Judá permaneceu de pé. Judá não caiu para o reino da Assíria. Nós temos aquela história de Isaías que fala para o rei Ezequias que Deus vai abrir os olhos dele para que eles vejam a multidão de anjos que estão ali, e numa só noite vários soldados do rei Senaqueribe acabam morrendo e Judá permanece de pé sob o domínio da Assíria. Judá permanece por mais alguns anos quando surge outro império. O Império da Babilônia, muito maior e mais avassalador. A Babilônia, então, finalmente consegue invadir e destruir o reino de Judá e Jerusalém. Isso acontece por volta de 586 a.C. Deus já tinha avisado todo o povo que se eles continuassem cometendo idolatria, os profetas avisaram que eles seriam destruídos. A Babilônia, então, invade Jerusalém, destrói o templo e agora sim, grande parte do povo vai como escravo para a Babilônia, e eles permanecerão escravos na Babilônia por cerca de 70 anos. Apenas uma consideração, o próprio autor do vídeo, ele escreve lá no vídeo que ele posta no YouTube, que ele deu uma erradinha aqui, logo no comecinho, vocês devem ter percebido, ele diz que Jeroboão era filho de Salomão, Jeroboão não é filho de Salomão, ele pertencia à tribo de Efraim, mas seu pai era Nebate e a mãe Zeruá. Então, essa informação não é correta e ele próprio corrige lá no vídeo dele. Mas vamos seguir adiante, colocando aqui agora, trazendo algumas considerações. Salomão, nós temos Trazendo aqui agora algumas considerações a respeito do livro de Jeremias em si. Quem são os autores do livro de Jeremias? Jeremias tem como autor ele próprio, o próprio profeta Jeremias, e em muitos momentos, a gente não sabe exatamente em qual momento que isso acontece, mas em muitos momentos o Baruque, que é como se fosse um secretário, de Jeremias, ele também escreve partes do livro de Jeremias. Então, alguns autores acreditam, alguns estudiosos acreditam que Jeremias ditava tudo para Baruque e era Baruque quem escrevia, mas a gente não tem certeza disso. Ele foi escrito entre 580 e 539 a.C. e durante esse tempo foi um período de conflito. Então, foi um longo conflito em Judá, entre o culto idólatra a deuses estrangeiros e a adoração verdadeira e exclusiva ao Senhor. Se vocês prestarem atenção, aqui tem 40 anos. Foram 40 anos de pregação de Jeremias para aquele povo que era um povo que acreditava em tudo, faziam cultos a tudo quanto era deuses e esqueciam do verdadeiro Deus. Na verdade, eles também cultuavam ao Deus verdadeiro, mas eles faziam uma miscelânea. Então, para eles, estava valendo todos os deuses. Jeremias significa Iavé lança ou Iavé estabelece. Jeremias nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Anatote é como se fosse uma vila de sacerdotes. Existem algumas vilas, por exemplo, um exemplo que é fácil de compreender. É como se a gente tivesse na nossa cidade uma vila militar, né, como tem em várias cidades, só que ao invés de ser uma vila de militares, seria uma vila de sacerdotes. Então, a cidade de Anatote era uma vila de sacerdotes. No território de Benjamim, em aproximadamente 650 a.C., bem no finalzinho do rei Manassés, que não foi um rei muito bom. Anatote era um vilarejo sacerdotal, que eu acabei de falar, que ficava próximo de Jerusalém.
Jeremias foi o profeta que profetizou em Judá durante o reinado dos seus últimos monarcas. Então, são 5 monarcas aqui, né? Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Cuidado para não confundir, porque os nomes são bem parecidinhos. E isso aconteceu no período de declínio e queda do Reino do Sul. Então, no vídeo que nós mostramos agora, vocês viram que nós tínhamos o Reino do Norte e o Reino do Sul. Em dado momento, o Reino do Norte foi desfeito e aquele povo se espalhou por várias regiões, enquanto o Reino do Sul permaneceu até o período do exílio na Babilônia. E durante todo o livro, durante toda a sua pregação, Jeremias vai falar sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio do povo judeu. Agora, vocês imaginam, Jeremias falou durante 40 anos que o povo iria sofrer as consequências do seu pecado, e ele não trazia boas mensagens, ele não trazia uma mensagem que era agradável para aquele povo. Como a mensagem não era nada agradável nem para o povo, nem para os reis daquela época, porque ele dizia a verdade, isso incomodava muita gente e Jeremias sofreu muito por causa disso. Então, Jeremias foi o profeta mais sofredor. Ele é de família sacerdotal, né? Nós falamos lá que ele nasceu em uma vila de sacerdotes. O pai dele, Ilquias, era um dos sacerdotes que habitavam em Anatote, na terra de Benjamim, e Jeremias permaneceu solteiro durante toda a sua vida. Não sei se ele queria ou não, mas foi uma ordem do próprio Senhor. Lá em Jeremias 16, nós vamos ver que o próprio Deus falou com ele e disse: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Ou seja, Jeremias, você não pode se casar, porque o seu trabalho é fazer aquilo que eu lhe mandei, e para fazer o que eu lhe mandei, eu não quero que você tenha esposa e filhos. É bem assim que Deus falou para ele. Jeremias foi o profeta mais perseguido e maltratado de que a gente tem notícia. Foi um profeta que sofreu horrores por causa daquilo que a gente estava falando. O fato dele trazer uma mensagem que não era agradável incomodava muita gente, e por incomodar muita gente, ele acabava sofrendo não era consequência da palavra de Deus, mas era consequência da incredulidade daquele povo e da desobediência deles. Ele é conhecido como profeta chorão. Inclusive, o livro seguinte vai ser Lamentações de Jeremias. Existem vários trechos do livro de Jeremias que podem caracterizar Jeremias como um profeta chorão. E um dos trechos diz assim: se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então, Jeremias está dizendo aqui que ele está sofrendo e que esse sofrimento não é apenas por causa da dificuldade do povo em acreditar naquilo que ele falava, mas também pelo fato de que aquele era o povo dele. Então, ele queria falar, é como se a gente estivesse falando, gente, para a gente da nossa família, ou da nossa vizinhança, ou da nossa igreja, que é mais a realidade de Jeremias ali. Gente, se vocês não se arrependerem, nós vamos sofrer as consequências, nós vamos ser dominados por um outro povo, o Senhor vai trazer castigo sobre esse povo. Quer dizer, é o meu povo, é a minha família, são os meus vizinhos, é o povo de Deus com que eu cresci, e esse povo não tem dado ouvidos a Deus. Então, Jeremias sofria, acho que em dobro, porque ao mesmo tempo que ele falava e não era ouvido, ele falava para o seu próprio povo, que não queria lhe ouvir. E durante esse tempo que eu estava estudando o livro de Jeremias, eu encontrei uma expressão que em espanhol, que nós não temos essa expressão em português. Em espanhol, ela chama jeremiada. Jeremiada seria queixumes, seria, aportuguesando, né, essa palavra, queria dizer queixumes. Aliás, se irmão Givaldo estiver por aí, quiser nos ajudar ou na pronúncia, ou dizer para a gente, né, irmão Givaldo não está aí. Ah, sim, tá sim. Irmão Givaldo, você já ouviu essa expressão em espanhol, jeremiada? Eu não conhecia essa expressão, descobri agora, estudando o livro de Jeremias, mas significa lamentação ou exagerado sinal de dor. Pode falar bem aqui. Oi, Sérgio. Oi, irmão Givaldo. Bom dia. Não, Sérgio, eu nunca ouvi não, essa expressão não. Pois é. Não conheço. Pois é, existe essa expressão em espanhol, mas talvez seja o espanhol falado lá na Espanha e não aqui na nossa América Latina, né? De repente é isso. Mas existe a expressão jeremiada, e esse jeremiada significa queixumes.
é como se a gente dissesse para alguém que ele é um queixoso, é um reclamador, é um murmurador, alguma coisa desse tipo, ou alguém que lamenta demais, ou que se queixa demais. Enfim, Jeremias, ele não é conhecido, ele é conhecido como esse profeta chorão e lamentador por todos os povos. Nós podemos dividir didaticamente o livro de Jeremias em 2 momentos. Do capítulo 1 até o capítulo 45, ele vai falar da história de Judá, tanto antes quanto durante e após a queda. E os capítulos seguintes, até o final, são as profecias de Jeremias contra as 9 nações. Profecias de Jeremias contra 9 nações, ou seja, são profecias onde ele vai falar do castigo de Deus que viria sobre essas nações. Eita, Jeremias, que trazia notícia ruim, minha gente. Mas as notícias eram porque o povo não se arrependia. Vamos falar um pouquinho sobre o chamado de Jeremias, que é um chamado único e de forma espetacular. Vamos lá para o capítulo 1 de Jeremias? Vamos ler o capítulo 1 de Jeremias? Até o versículo 9. O que diz lá no capítulo 1 de Jeremias, do versículo 1 ao 9? Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o chamado, a forma como Deus chamou Jeremias. Deus o chamou de forma direta. E aí Jeremias relata assim, ao qual veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi diretamente para Jeremias. Então, ele não se auto-intitulou profeta, ele não se autodenominou profeta. Ele foi consagrado profeta pelo próprio Deus, que já o conhecia antes do nascimento. Antes que te formasse no ventre, te conheci. É mais ou menos assim, eu já tinha te escolhido. Essa não foi uma escolha de Jeremias. Ser profeta ou não ser profeta, definitivamente não foi uma escolha de Jeremias. Foi uma escolha do próprio Deus e ele precisava simplesmente obedecer. A palavra de Deus também diz que Deus o santificou e o deu às nações por profeta. E a forma como isso aconteceu foi com um toque direto de Deus. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E quando nós vemos esse toque do Senhor na vida de Jeremias, na boca de Jeremias, isso significa que ele só iria falar daquilo que Deus colocasse na boca dele. E ele fala isso no decorrer do livro em várias passagens. Então, é uma expressão que se repete muitas vezes. Ele vai dizer assim, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, e veio a minha palavra do Senhor. E ele fala isso 1 milhão de vezes no decorrer do livro. Por quê? Porque não era ele que estava falando. O povo podia ficar zangado do jeito que fosse, mas não eram as palavras de Jeremias e talvez não fosse o desejo do coração dele dizer àquele povo que ele seria castigado. Que é como a gente estava falando agora há pouco, era o povo dele, era a família dele, era a igreja dele. Então não era algo agradável de ele dizer e nem de viver, mas ele precisava falar porque Deus colocou essa palavra na boca de Jeremias. Esse chamado de Jeremias tem uma particularidade. Mais uma vez, um homem chamado por Deus que teve medo. Gente, a gente diz assim, mas por que eles tiveram medo? Vamos pensar, Moisés teve medo, Gideão temeu também, deram desculpas. Qual foi a desculpa de Jeremias?
Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, ou ainda sou uma criança, em algumas versões. Alguns autores dizem não ter certeza de que se ele era realmente muito novo, acreditam que ele tinha aproximadamente 20 anos. Então, 20 anos já não é mais uma criança. Mas alguns autores acreditam que esse chamado pode ter acontecido ainda na infância. Então, criança pode ser uma linguagem figurada, dizendo que ele não tinha ainda maturidade suficiente para assumir uma responsabilidade desse tamanho, ou então pelo fato de ele ser muito novo. Mas acredita-se, a maioria dos pesquisadores acredita que ele tinha cerca de 20 anos. Ele era jovem? Sim. Nem tão jovem assim para aquela época, mas ainda muito jovem. Mas por isso que a maioria acredita que quando ele diz porque ainda sou um menino, significa que ele ainda era muito imaturo, ele precisava ganhar mais maturidade para assumir aquela responsabilidade. Mas não teve jeito não, tá? Apesar do medo, apesar dele se achar imaturo, os planos do Senhor se cumpririam. O Senhor disse a Jeremias: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, mais uma vez, nós vamos ver que Jeremias definitivamente não teve uma escolha. Ele não escolheu ser profeta, e cá para nós, quem escolheria ser profeta num tempo daquele? Num tempo em que o povo adorava tudo quanto era tipo de deuses. E era um povo que não obedecia ao Senhor. Mas era um povo que frequentava o templo. Nós vamos ver aqui que era um povo que ia para a igreja, vamos dizer assim, né? Trazendo para a nossa linguagem de hoje. Jeremias não teve escolha em relação a ser profeta. E ele também não podia escolher aonde ele poderia ir. Não, eu quero ir naquela região ali porque o povo é menos desobediente. Não, não tinha essa. Então, o que Deus diz? Porque a todos a quem eu te enviar, irás. Eu vou falar o que eu quiser. Não, Jeremias também não podia falar o que ele quisesse. Ele só podia falar o que Deus mandasse. E por isso aquela expressão que se repete tantas vezes que a gente falou aqui agora há pouco. E veio a mim a palavra do Senhor. Minha gente, só lembrando que isso aqui não é uma palestra, tá? É uma aula da EBD. Então, quem quiser contribuir, quem quiser dizer alguma coisa, abram seus microfones aí, vamos conversando. A mensagem de Jeremias por 40 anos. Gente, eu peguei alguns trechos aqui, só para vocês terem noção de como é que era a mensagem que Jeremias pregava. O que ele dizia? Ele dizia para o povo: a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Quem estava dizendo? Jeremias? Não. Quem está dizendo é Deus. Se vocês não querem ouvir Jeremias, ouçam o que diz o próprio Deus. Outra expressão que Jeremias usava: onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Uma das expressões que é citada na palavra de Deus é a de que o povo se prostituiu. A gente vai ver lá em Jeremias 3:2. Jeremias 3:2 diz assim, ó: levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto, assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Então, o povo, ele adorava tantos deuses que ele se assemelhou a uma prostituta. Então, era um momento extremamente delicado para qualquer profeta pregar. E o escolhido, sorteado nessa história, foi Jeremias. Outra mensagem de Jeremias: voltai, ó filhos rebeldes, e curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Esse era o desejo do coração de Jeremias, né? Que o povo se voltasse ao Senhor, mas o povo não estava nem aí. O povo acreditava que estar no templo os protegeria. Em Jeremias 7:14, tem um versículo que ele é muito interessante, até para trazer para os nossos dias. Diz assim, ó: farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais,
e a este lugar que vos dei a vossos pais, como fiz a Siló, na qual confiais. O povo acreditava, o povo frequentava o templo, né? É o que a gente estava falando agora há pouco. O povo adorava outros deuses, sim, adorava, mas ele também frequentava o templo e adorava o Deus único e verdadeiro. Fazia as duas coisas, né? Não era nem dois senhores, eram vários senhores. Talvez não seja muito diferente do que nós vemos nos nossos dias. Então, tem algumas pessoas que estão na igreja, que vão aos cultos aos domingos, que frequentam a casa do Senhor, mas que não têm relacionamento com Deus. Nós sabemos que o fato de ir à igreja, de estar no templo, não vai salvar ninguém. O fato de estar na presença ou na comunhão com os outros irmãos também não é sinônimo de que a pessoa tem um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é intimidade, relacionamento com Deus é individual. É aquela história do cada um que sabe do seu relacionamento com Deus de forma profunda. E aquele povo não tinha relacionamento com Deus. Frequentava a igreja, frequentava o templo, frequentava os cultos, mas não se relacionava com Deus a ponto de servi-lo. É como se hoje a pessoa fosse à igreja no domingo, mas no dia seguinte ela fosse buscar auxílio lá num terreiro da Umbanda, ela fosse acender uma vela para São Pedro, fosse rezar um terço para Nossa Senhora, enfim, colocasse o santinho de cabeça para baixo, né, o Santo Antônio. Então, assim, as pessoas criam em vários deuses, o que não é muito diferente de algumas pessoas que nós vemos hoje. Dá para confiar de que eu tenho a proteção e o cuidado de Deus só porque eu estou na igreja? Não. Eu tenho que ter relacionamento com Deus, até para entender sobre esse cuidado, até para entender sobre essa misericórdia do Senhor. Mas Jeremias continuava pregando. Independente do que o povo fizesse, independente do que o povo achasse, Jeremias continuava pregando. Por quê? Porque ele não tinha escolha, simples assim. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Povo, se arrependam dos seus caminhos, escutem o que Deus está dizendo. Ele está dizendo para vocês voltarem para os caminhos dele, para andar nos caminhos que Deus mandar. E eles não estavam nem aí para essa história. O povo continuava não ouvindo. E a Bíblia não esconde isso. O livro de Jeremias relata, mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito de seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Quantas vezes nós levamos a palavra, quantas vezes nós pregamos, quantas vezes nós insistimos com determinadas pessoas e parece que aquilo não faz efeito. A verdade é que é o próprio Deus quem faz a obra, né? Nós, naquela época, não era assim que acontecia por meio dos profetas, mas hoje nós temos o Espírito Santo que convence o povo do pecado, da justiça e do juízo, e esse Espírito Santo que tem que trabalhar. Qual é o nosso papel? O nosso papel é o do Jeremias aqui, é o de ir e pregar a palavra, é o de ir e falar do amor de Deus. Se a pessoa para quem nós estamos falando vai se convencer, essa não é a nossa responsabilidade. Isso é com o Senhor, isso é com o Espírito Santo de Deus. Nossa missão é levar a palavra. Jeremias foi um profeta sofredor, nós já sabemos disso. Na verdade, a gente já sabia disso antes dessa aula começar, né? Houve uma conspiração contra Jeremias, e isso é relatado lá no capítulo 11. E eu coloquei aqui os versículos 18 e 19, que diz assim, e o Senhor me fez saber, e assim o soube, então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabiam que maquinavam propósitos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Não estava fácil para Jeremias. Além de falar para o povo que não lhe dava ouvidos, ele ainda sofreu uma conspiração e incitavam matá-los. Não se sabe como é que Jeremias foi morto. Ao contrário de um outro grande profeta, que foi Isaías, que foi cerrado ao meio, que foi uma morte trágica. Nós não sabemos como é que Jeremias foi morto, a Bíblia não relata. Mas não se sabe se foi de uma forma também tão trágica, mas ao que parece não foi. Porque se tivesse sido assim, possivelmente estaria relatado na palavra. Mas, enfim, não sabemos como Jeremias morreu, mas ele não foi morto nesse tempo, né? Então, ele
sobreviveu até esse tempo do exílio. Onde nós podemos ver Cristo em Jeremias? Nós temos que ter em mente que todas as mensagens que nós temos no Velho Testamento, elas devem nos remeter ao Novo Testamento. E nós vamos ver Cristo em Jeremias. De que forma que a gente vai ver Cristo em Jeremias? Jeremias pregava a certeza da restauração do exílio. Cristo, ele traz a certeza de que nós temos uma vida além dessa daqui. Nós temos uma vida que não se limita a esse momento em que estamos na Terra. Então, há um momento de vida após isso aqui. Após o exílio, o povo entraria no período da aliança, repleto das bênçãos de Deus. Após essa vida que nós temos aqui na Terra, nós entraremos num período de aliança com Deus que é eterna, que é na eternidade, que nós vamos ver isso. Jesus é o Senhor da nova aliança. Na verdade, quando Jeremias fala ao povo que o povo entraria no período da aliança, ele já faz uma menção ao próprio Cristo que viria mais adiante, que é relatado lá no Novo Testamento. Hoje, Jesus continua realizando a obra de restauração, que será completada quando ele voltar em glória. É essa mensagem de Cristo que nós vamos enxergar lá no livro de Jeremias. E nós temos algumas aplicações práticas do livro de Jeremias. Que aplicações são essas? O que nós podemos trazer para a nossa vida cotidiana e que nós tiramos de lição do livro de Jeremias? Primeiro, a mensagem de Jeremias era muito difícil de entregar. Quando eu estava estudando, eu fiquei imaginando assim, o povo é idólatra, o povo não está nem aí para adorar apenas o Deus verdadeiro, ele adoraria qualquer outro Deus. Eu fiquei imaginando Jeremias pregando hoje como se fosse num período de carnaval. É um período em que ninguém está nem aí para a palavra de Deus, estão adorando a outros deuses, né? Os deuses carnavalescos. A gente vê aí nas escolas de samba a adoração clara e descarada, a menção a outros deuses. Isso é muito fácil a gente observar, basta a gente acompanhar os desfiles das escolas. Não acompanhe, tá? Os desfiles das escolas não é necessário, é algo que a gente não precisa disso para viver. Mas a mensagem de Jeremias era muito difícil de entregar, que não é muito diferente dos nossos dias. Na verdade, hoje a gente tem uma dificuldade de entregar a mensagem, e inclusive a gente tem que medir um pouco as palavras. Porque tem coisas que a gente não pode dizer, porque nós estamos sendo biblicamente corretos, mas nós estamos indo de encontro ao que a sociedade acredita. Então, nós podemos parecer intolerantes, por exemplo. Essa é uma palavra que está muito na moda, né? A palavra tolerância. E muitas vezes, nós cristãos parecemos intolerantes. Então, se a gente diz para o povo que algo está errado à luz da Bíblia, ele vai dizer que eu estou sendo preconceituoso, que eu estou sendo intolerante, que eu não estou respeitando o direito do outro, que é preciso amar todo mundo, independente daquilo que ele faça. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Na época de Jeremias era assim também. Então, Jeremias trazia uma mensagem que era desagradável para aquele povo, porque aquele povo estava em pecado, estava errando. E como estava errando, tinha que se consertar. E, obviamente, eles não aceitavam isso e continuavam na desobediência. De todo modo, apesar da dificuldade de levar a palavra, Jeremias amava Judá, amava aquele povo, porque era o povo dele, mas ele amava muito mais a Deus. Então, o sofrimento duplo de Jeremias, o sofrimento por falar de algo que não era agradável e algo que era para o próprio povo dele, e ele estava sentindo, ele sabia, né? Deus já tinha mostrado para ele as consequências daquela desobediência do povo. Deus já tinha falado para Jeremias que o povo seria punido. Então, Jeremias passou 40 anos pregando uma palavra que, no final das contas, ele sabia que o final ia ser o castigo do povo, o castigo de Deus sobre aquele povo, com o exílio na Babilônia. Então, por mais que ele amasse Judá, ele amava muito mais a Deus, ele era obediente a Deus. E aí, Deus mandou dizer que vocês vão ser castigados. Foi doloroso falar ao seu povo que Deus o puniria, mas ainda assim, Jeremias obedeceu. Sabe quando a gente precisa falar para alguém da nossa família, que a gente ama muito, que o fato dessa pessoa agir daquela forma, o fato dessa pessoa conduzir a vida daquela maneira, vai afastá-lo de Deus? A gente não pode falar em inferno hoje, né? As pessoas não querem ouvir falar que elas irão para o inferno. Elas querem ouvir falar que
isso pode se resolver depois, a gente deixa para mais tarde. Ah, não é bem assim, não existe uma punição tão ruim dessa forma, mas existe. Então, é doloroso para nós, como povo de Deus, falarmos para as pessoas que nós amamos que vai haver uma condenação caso ela não se converta e não mude sua vida, não entregue sua vida para o Senhor. Mas, assim como Jeremias, é nosso papel obedecer e continuar alertando e falar, inclusive, das consequências desagradáveis. A gente não gosta muito de falar sobre isso, né? A gente gosta mais de falar que se você se converter, se você voltar para o Senhor, se você entregar a sua vida para o Senhor, você vai ter uma vida com Deus, uma vida eterna. Mas e o contrário? O contrário é algo que as pessoas não gostam de ouvir e que a gente também não gosta de falar. Mas essa é a verdade, essa é a realidade bíblica. Jeremias esperou e orou pela misericórdia de Deus sobre Judá, mas também confiou que Deus era bom, justo e íntegro. Não tem outro jeito, né? Se a gente está pregando a palavra, as pessoas não estão dando ouvidos, o que nós podemos fazer? É orar, é entregar para o Senhor. É entregar para o Senhor aquela pessoa da família que a gente tanto ama e que a gente quer ver convertida. É entregar para o Senhor aquele povo que está sendo desobediente, dizer para Deus, pedir para Deus, dizer não, pedir, né? Pedir a Deus que tenha misericórdia desse povo. Gente, Jeremias estava falando, não era para quem estava fora da igreja, era para a gente que estava na igreja, era para a gente que frequentava o templo. É como se nós tivéssemos todos os domingos pregações que não são pregações evangelísticas, que não são pregações para que o povo se converta. Não, o povo está lá na igreja, para que o povo faça decisão, né? Se converter é outra história. É uma pregação para que a igreja do Senhor se comporte como igreja do Senhor. É uma pregação para que o povo que está ali dentro da igreja se comporte verdadeiramente como servos, como filhos de Deus e como aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, ele estava pregando dentro de casa. Quais são as verdades fundamentais do livro de Jeremias, que são algumas coisas que a gente não pode esquecer? Vamos lá. Primeiro, o exílio na Babilônia foi merecido, pois o povo de Judá e Jerusalém persistiu no pecado. Tá claro isso? Jeremias pregou, o povo continuou desobedecendo, não ia dar em outro resultado, né? O exílio na Babilônia iria acabar acontecendo. O templo em Jerusalém não protegeria os habitantes de Judá do julgamento de Deus contra eles por sua hipocrisia. Adianta estar no templo e não servir a Deus de todo o coração e não ter relacionamento com Deus? Não adianta. É igual estar na igreja e ainda assim não ter relacionamento com Deus. Não adianta de nada. A diferença, gente, é relacionamento com Deus. É isso que a gente martela muito nessa tecla, principalmente nos PGMs, que é onde a gente tem contato mais direto com os irmãos, mais íntimo, mais próximo. E nós martelamos muito nisso. É preciso ter relacionamento com Deus. Então, eu posso estar lendo a Bíblia como um livro de histórias, como um livro que traz vários relatos que são interessantes, que são espetaculares, tem o relato dos milagres, tem a vida de Jesus, mas eu não estou lendo a Bíblia como a palavra de Deus. Eu posso estar indo à igreja, mas eu posso não estar indo para prestar culto a Deus. O pastor Jairo já falou várias vezes sobre isso no púlpito, que muitas pessoas vão à igreja para assistir culto e não para prestar culto. Talvez aquele povo, no período de Jeremias, estava indo ao templo para assistir os cultos, mas não para prestar culto. E prestar culto é algo que vai além de cantar louvores, é algo que vai além de você fazer um trabalho, qualquer que seja ele, na casa de Deus. Vai do relacionamento que você tem com Deus. Prestar culto é entregar o coração para Deus. E isso, infelizmente, falta em muitas pessoas, e isso é hipocrisia. O povo devia recusar os falsos profetas que proclamavam paz e segurança e aceitar a mensagem dos verdadeiros profetas. Alguma coisa em comum com o que vemos hoje? As igrejas ficam lotadas quando o pregador ele promete coisas boas, porque as pessoas querem ouvir coisas boas, né? Mensagens de autoajuda, como a gente costuma dizer. As pessoas querem ouvir que a vida vai melhorar, que agora é só vitória, né? Como diz aquela música, que as coisas estão ruins hoje, mas amanhã Deus vai fazer uma virada na sua vida e vai tudo ficar a mil maravilhas. E nem sempre essa é a verdade.
A verdade é que nós passamos por sofrimentos nessa vida, a verdade é que nós temos desafios aqui nessa vida e nós precisamos aceitar a mensagem que é verdadeira e não aquela que nos agrada. Nós podemos pedir para Deus e Ele pode não nos dar, porque Ele sabe do que nós precisamos. E nem sempre o que nós precisamos é aquilo que nós queremos. Então, o que o povo de Judá queria naquela época era que tudo fosse às mil maravilhas, mas Jeremias estava dizendo que não estava certo. E essa era uma mensagem que desagradava. Então, que Deus nos dê o que nós precisamos e não necessariamente o que nós queremos. Se a gente juntar o que a gente quer com o que Deus acredita que nós precisamos, aí pronto, nós estamos de boas. A decisão divina de mandar o seu povo para o exílio seria seguida da restauração maravilhosa sob uma nova aliança que veio mais tarde com a vinda de Jesus Cristo. E aí sim, nós vemos a mensagem de Jeremias se completar com a vinda de Jesus Cristo. E é isso, meus queridos. Nós fizemos aqui um panorama do livro de Jeremias e eu espero que vocês tenham recordado o que nós já tínhamos lido. Quem leu o livro de Jeremias recordou. Quem não leu o livro de Jeremias ainda, leia o livro de Jeremias. Nós tentamos fazer um... É isso aí. Dessa forma, nós vamos encerrar a nossa EBD sobre o panorama do livro de Jeremias e nós vamos encerrar orando. Meu marido ora daí de onde ele está conosco agora, para nós encerrarmos nossa reunião. Pai eterno, obrigado, Senhor, por esses momentos preciosos que passamos nessa manhã. Obrigado, Senhor, por ter sido a melhor programação, Senhor, do nosso domingo. Obrigado, Senhor, por ouvirmos sobre o profeta Jeremias nessa manhã, meu Deus, sobre o livro que tu deixaste registrado para nós. Ó, Santo Deus, obrigado, Senhor, por podermos professar nossa fé em liberdade no nosso país, de termos irmãos em Cristo que creem da mesma forma que nós. Ó, Santo Deus, perdoa, Jesus, os nossos pecados, Senhor. Perdoa os momentos, Senhor, que a gente não dá a atenção devida, Senhor, aos profetas que tu mandaste, Senhor, tanto no Antigo Testamento quanto nos dias atuais. Ó, Pai querido, que o anúncio da tua palavra, Senhor, sempre soe bem aos nossos ouvidos, Senhor. Que encontre, Senhor, obediência na nossa vida, meu Deus. Pai querido, tira de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor, tudo aquilo que tira a nossa comunhão contigo, Senhor, do nosso dia a dia. Ó Pai querido, que a gente possa ter a vida transformada, a mente mudada, meu Deus. Ó Pai querido, obrigado, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Senhor, pela vida de pastor Jairon, Senhor, pela vida de pastor Brito, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos pastores do Evangelho, Senhor, que anunciam a tua palavra, Senhor, de forma mais genuína possível. Ó Pai querido, obrigado, Senhor, por as escrituras, Senhor, serem um livro liberado no nosso país, de termos acesso a essa escritura, Senhor, que é fonte de sabedoria. Ó, Pai querido, nos dá um dia na tua presença, Senhor. Abençoa os nossos pais, meu Deus, abençoa os nossos familiares, cada um de nossos irmãos em Cristo, Senhor, que estão nesse momento conectados, Senhor, e aqueles que estão em casa, meu Deus, com suas famílias. Pai querido, que eles lembrem, Senhor, que domingo é o dia do Senhor, é o dia que a gente tem comunhão com os nossos irmãos, mas acima de tudo que a gente cultua a Deus. Ó Santo Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, que teu nome seja exaltado através das nossas vidas durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.